Hoje a gente vai falar sobre dialeto executivo, sobre formas para você falar o mesmo idioma dos decisores, dos tomadores de decisão da tua empresa. Como que a tua voz pode ser escutada diante de uma mesa tão executiva, de uma mesa tão estratégica, uma mesa bem high level, uma mesa estratégica. Como que você pode ser escutado, como que a sua voz pode ser escutada, principalmente se você for da área de recursos humanos e você está buscando ter um posicionamento mais estratégico. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre dicas e formas para você falar, se posicionar de forma que a tua voz seja escutada pelos tomadores de decisão. Se você já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas que também têm interesse em desenvolver uma carreira exponencial como Business Partner de RH, tá bom? Beleza? Vamos lá então para o primeiro ponto. Eu tô aqui com a minha colinha, quero trazer aqui para você o primeiro ponto em relação a desenvolver um dialeto executivo, a desenvolver uma postura de forma que você seja escutada em fóruns que são fóruns de decisão. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, porque que se chama dialeto executivo. Você precisa falar a mesma língua dessas pessoas que tomam decisão. Você precisa falar a mesma língua dos executivos, dos tomadores de decisão, do CEO, dos diretores. Se você não desenvolve a mesma língua, a mesma forma de falar, muito dificilmente eles vão entender o que é que você quer dizer e como aquilo impacta para os objetivos daquela área ou daquela empresa. Quando eu falo sobre dialeto executivo, não estou falando sobre barreiras de idioma, porque você fala muito bem português e o outro entende muito mais inglês, não é nada disso. Eu estou querendo dizer sim, de você falar de uma forma que o outro entenda. E como que esse nível de executivos entende? Eles entendem quando você fala sobre aspecto de impacto para o negócio. Eles entendem quando a tua ação como que está conectada diretamente para os resultados mais importantes da empresa. Será que o resultado é o faturamento? Será que o resultado seria corte de custos? Será que para eles é fundamental a questão de expansão? Não sei. Cada empresa tem as suas prioridades, mas é importante que você consiga conectar diretamente o que você faz como RH e como que o que você faz impacta diretamente nos resultados da empresa. Quando você faz essa tradução daquilo que você fala do RH para o impacto da empresa, é nessa tradução que eu posso mencionar que você está finalmente falando o dialeto que esses decisores compreendem, o dialeto que esses decisores gostam de escutar ou que compreendem e que vai te entender, que vai fazer com que você abra espaço numa mesa de decisão futuramente. Então não basta quando você está trabalhando como recursos humanos, principalmente RH estratégico, para você se dizer que é estratégico, você precisa falar sobre métricas de sucesso da empresa. Você precisa ter muito claro a cada ação que você tem, a cada projeto, o quanto que isso ajuda ou não as métricas de sucesso da tua companhia. Enquanto você não conseguir fazer essa conexão imediata entre a sua ação com as métricas de sucesso da empresa, muito dificilmente você pode se posicionar como alguém estratégico, porque provavelmente você está sendo tático ou operacional. Então, para o mundo do RH, não basta ser bom tecnicamente, não basta ser muito bom em métricas de recrutamento e seleção, não basta ser bom em métricas de remuneração e benefícios, não basta ser bom em métricas de performance, de calibração de performance, não. Você precisa ser uma pessoa que conecta esses resultados aos resultados finais da companhia. Como que seus indicadores de RH da tua área têm a ver com os resultados finais de métricas de sucesso da empresa. Quando você faz essa conexão, aí sim você está desenvolvendo um dialeto executivo. Vou dar um exemplo aqui, tá bom, gente? Para que você entenda e tangibilizar exatamente o que eu quero dizer sobre dialeto executivo. Você já viu aquele tipo de situação onde você vai para uma apresentação, né, de resultados mensais ou anuais, o que for,
E a pessoa que está apresentando fala assim, estamos exatamente em 30% da execução do plano. Tá bom, e daí? Para alguém que é um decisor de uma empresa, para um CEO, um diretor, ele está olhando aquilo e ele vai falar, tá, qual a diferença entre 40% ou 50%? O que no final das contas isso representa, entende? Então, em vez de você falar que vocês executaram 30% do plano de ação, você deve complementar com uma outra parte, falando o seguinte, a gente está em 30% de execução, significando que até o mês de maio, por exemplo, a gente vai ter uma redução de custos por tal situação, representando um montante de X milhões de reais por mês, um montante de X milhões de reais por ano, por exemplo. Então, quando você traz um olhar do tipo, estou executando o plano, e na execução desse plano, quando terminar, vai gerar este impacto, seja de salvar dinheiro, seja de eficiência, seja de estancar custos, seja de ganhar mais clientes, ter mais faturamento, é fundamental que você tenha clareza do o que aquele projeto representa para a empresa. Então, você entendeu que só não basta você falar, estamos em 30% da execução do plano? É importante você dizer o que aquilo significa, qual a diferença de 30% para 40%. Será que 40% a gente consegue, se a gente fala que está 40%, significa que é um atraso para a entrega do projeto? Quanto que isso impacta no final para as métricas de sucesso da empresa? Você entendeu? Então, quando a gente é muito técnico, quando a gente procura ser muito técnico dentro da área de RH, às vezes para nossa cabeça basta falar que é 30% de execução do plano, quando na verdade para quem está escutando, para quem é decisor, quem nem é da área, mas que é, por exemplo, um CEO, uma diretoria, para eles é como se você tivesse falado nada. Então eu trago aqui um exemplo de como você deve exercer uma comunicação mais estratégica, uma comunicação que está conectada e dialogando com as preocupações desses interlocutores. Fechou? Muito que bem, então, é importante trazer aqui para você, então, quais são os passo a passos que eu recomendo para você de RH para exercer e desenvolver esse posicionamento mais executivo, mais estratégico. O primeiro ponto, então, eu já falei, é você dominar indicadores não somente de negócio, aliás, não somente de RH, mas também de negócio. Se você sabe muito bem quais são as boas métricas de RH, ou seja, nível de clima, engajamento, turnover, absenteísmo, enfim, custos por recrutamento e seleção, se você já sabe desses indicadores ideais dentro da área de RH, então tá na hora de você também começar a dominar quais são as métricas de sucesso. Qual que é o objetivo principal da empresa em termos de faturamento? Qual que é o objetivo principal da empresa em termos de savings de dinheiro, de salvar, de corte de custos ou eficiência? Qual que é a métrica de sucesso para a empresa onde você trabalha? E começar a conectar diretamente esses indicadores de RH com os resultados da empresa. Como que você pode correlacionar? Será que na hora que você percebe que existe um aumento de absenteísmo, automaticamente a produtividade ou a qualidade de uma determinada área cai? É importante você conseguir estimar estes números. Estimando, você consegue ter uma conversa pau a pau, ombro a ombro com essas pessoas que decidem na tua empresa, beleza? Então, o primeiro passo é dominar indicadores tanto de RH quanto de negócio e conectar os dois pontos. Segundo passo aqui é realmente você propor um impacto para o negócio, você propor mudando algumas métricas. Então você pode falar assim, olha só, a gente percebeu que quando o absenteísmo está acima de 10%, tem um impacto diretamente na produção, havendo até redução em 25% da produção. Então cai bastante, e até 1/4 da produção se reduz devido ao absenteísmo. Fora a questão do aumento de custos em horas extras para quem vem, para os funcionários que realmente vêm, para tentar cobrir a falta de alguns funcionários. Vamos fazer um plano de ação para reduzir esse absenteísmo para metade, em 5%, que é o saudável, digamos assim, né, segundo sua análise. E aí isso significa que vocês vão ter uma oscilação menor em relação à produtividade e
menor custo de horas extras para os funcionários que vieram. Isso ajuda muito a tangibilizar qual que é a quantidade de produtividade vai ser incrementada caso reduza absenteísmo. Então, qual é a estimativa? Você estima que talvez vai ter uma queda no máximo de até 10%, então você tem ali um aumento de produtividade de até mais 12, 20%. Qual que é a estimativa que você tem de incremento de produtividade reduzindo o absenteísmo? E mais do que isso, qual a estimativa que você tem de redução de custos para a empresa em relação às horas extras caso o absenteísmo também caia? Quando você consegue contar toda essa história falando, olha, eu estimo que se a gente conseguir fazer um plano de ação que reduza em 5%, a gente vai ter um aumento de produtividade em 12, 13%, reduzindo custos em até X milhões de reais por ano. Quando você fala isso para um decisor, ele vai falar, uau, que pessoa brilhante. Em vez de ficar só batendo na minha cabeça falando, olha, cuidado com o nível de absenteísmo, vão fazer práticas de conversa com a equipe, olhar o clima. Então, em vez de você ficar só nessa questão de RH, sabe? Esse linguajar de RH, quando você traz o tema em números, quando você fala e você domina e você estima o quanto que aquilo impacta e gera em termos de custos para a empresa, isso sim vai fazer com que as pessoas olhem e observem você de uma forma totalmente diferenciada, tá bom? Obviamente que você vai conseguir fazer isso uma vez que domine os indicadores de RH e os indicadores chaves, as preocupações chaves da empresa, quais são os indicadores de sucesso da empresa, beleza? Agora sim, passo número 3. É importante que toda vez quando você já domina a questão de indicadores, tanto de negócio quanto de RH, você percebe ali uma correspondência entre os indicadores, você faça uma proposta, você tenha uma atitude de propor, assim como eu acabei de mencionar. Então proponha já um plano de ação de redução de absenteísmo, por exemplo, ou de aumento de engajamento e clima, caso o clima seja um problema na tua empresa. Ou caso seja um tema de turnover, as pessoas estão saindo, sendo demitidas ou elas pedem para sair da empresa. Então, quais são os planos que você tem? O que você estima em termos de aumento? Qual que é o número que você quer alcançar? E como que é a proposta? Como você quer chegar lá? Então, esse seria o passo número 3. Como você vai fazer para chegar até a essa métrica, até esse indicador que vai favorecer a empresa? Quais são as propostas que você quer trazer? Proposta 1, 2 ou 3. Então traga na mesa já para o gestor, já sentir que você já está 2 ou 3 passos à frente. Que você está lá só para construir os detalhes, para ver se não existe nenhum ajuste. Mas não espere dos decisores que venham com o plano pronto. Faça você uma proposta do que você acredita que tem que ser um passo 1, 2 e 3 para mudar aquele indicador, para mudar os resultados da empresa. Então, quando você traz essa proposta de uma forma proativa, é uma outra forma de você alugar um espaço desses líderes na cabeça deles, alugar um espaço diferenciado de que você é um profissional totalmente fora da curva. Beleza, então você seguindo esse passo 1, 2 e 3 que eu mencionei, recapitulando, passo 1, domínio de indicadores. Passo 2, quando você conecta esses indicadores de RH e de negócio, você entende, você percebe a conexão, correspondências. E passo número 3, você propor propostas, você fazer uma proposta de plano de ação A, B e C, para você co-construir. Você não espera que o líder traga isso para você de mão beijada, não, você já deixa pronto só para fazer ajustes finos com essa liderança. Você já está alugando um espaço diferenciado na cabeça deles. Passo número 4, aí sim de fato seria a questão de você mensurar as ações, mensurar de tempos em tempos, você ir acompanhando a evolução deste plano, acompanhando a execução desse plano. Eu sei que muitas vezes vocês é que vão fazer a execução. E um dos erros fundamentais que eu vejo quando a pessoa tá só na execução, então fez tudo bem, certinho, passo 1, 2 e 3. Mas quando entra na questão de acompanhar a evolução, a pessoa entra no modo de execução e não faz um trabalho de retomar, de relembrar os líderes como está desenvolvendo esse projeto. Então, um bom exercício, uma boa prática, aliás, que eu quero recomendar para você é o seguinte: escreva e-mails com frequência de como está evoluindo
evoluindo aquele projeto, evoluindo aquela proposta que foi desenhada em conjunto com os líderes. Quando você mantém as pessoas aquecidas, e aí não precisa ser um e-mail gigante de relatório, não, duas ou três linhas de falar qual que é o status, quando é que você espera que vai estar concluída a etapa 1, 2 e 3, quando é que as pessoas vão começar a sentir a diferença em termos de métrica, a diferença de resultado em relação a alguma métrica ou indicador que você se propôs a mudar. Então, quando você traz essa visão de como está evoluindo, quando é que as pessoas vão sentir a diferença nas métricas, nos indicadores em relação ao seu projeto, quando você mantém as pessoas aquecidas e manda esses e-mails para os executivos, você continua mandando um sinal, você continua ocupando um sinal não, mas ocupando um espaço na cabeça deles, um espaço diferenciado como um RH mais estratégico. Fechou? Então, vocês entenderam que o quarto passo, então, é dar visibilidade, é manter as pessoas aquecidas e inteiradas do que está acontecendo. Se você não tem o costume de fazer reunião para mostrar o que está acontecendo, então, pelo menos, mande uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês um e-mail com 2 ou 3 linhas falando qual que é o estágio, quando é que você termina de entregar e quando é que as pessoas vão começar a sentir o impacto, a diferença do que você está fazendo. Muito que bem. No final, o quinto passo é algo natural. O quinto passo do que vai acontecer mais depende dos outros do que de você, mas naturalmente, quando você já aluga esse espaço mais estratégico na cabeça dos líderes, é natural que ele vai começar a te convidar para as mesas de decisão. Naturalmente, ele vai começar a te convidar para estar com essas pessoas que decidem dentro da empresa. Por quê? Porque você já se provou que é uma pessoa com capacidade de sustentar uma conversa estratégica. Fechou? Então, essa é a conversa que eu queria aqui ter com vocês. Isso é super importante. Deixa eu ver se eu não tenho mais nada aqui na colinha. Enfim, super bacana aqui que eu quero trazer aqui para você, né? O que eu quero trazer aqui para vocês também? Caso você fez super sentido para você e mesmo assim você se sente um pouco, Ale, como que eu posso tangibilizar, como que eu posso falar cada vez mais aquilo que eu faço e transformar em números, porque basicamente é isso, né? Esses decisores, eles entendem quando se transforma, quando você consegue tangibilizar em números. Eu recomendo um livro, caso você gosta de ler, um livro que vai fazer muita diferença para a qualidade de como você constrói a sua narrativa, a qualidade de como você transmite o que você está fazendo. Eu recomendo o livro que se chama Como Mensurar Qualquer Coisa, de Douglas Hubbard. Esse livro é maravilhoso, ele é um pouco caro, tá? Mas vale a pena porque vai te abrir a cabeça de como que você pode fazer as coisas no seu dia a dia, principalmente para quem trabalha no RH, que está no universo mais do intangível, principalmente business partner, que atua muito mais com o aspecto de comportamento, mudanças de percepção e etc. Recomendo que você leia esse livro para que você possa começar a tangibilizar suas ações e transformar em números, transformar em métricas que você pode conversar à altura com esses executivos. Isso vai te ajudar muito, muito, muito na tua trajetória profissional, beleza? Então, terminando aqui a recomendação em relação ao livro, espero que você tenha curtido essas dicas. Depois escreve aqui nos comentários se fez sentido, se você ficou com dúvida em algum ponto ou tem alguma colocação, tá bom? Então, se você já gostou, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm interesse em desenvolver uma carreira estratégica dentro de recursos humanos. Agora sim,